Olá, está começando mais um Receitas para Ser Feliz. Queria contar para vocês que o Receitas para Ser Feliz está mudando o dia de entrevistas, que a gente chama do nosso caderno de receitas. A gente fazia sempre às quartas ao meio-dia e estamos mudando agora para sextas às 13 horas. E o Receitas para Ser Feliz ele é um canal para a gente descobrir como ser mais feliz na nossa vida, como ser mais feliz no cuidar de si e do outro, como ser mais feliz no trabalho, como ser mais feliz considerando as artes e a cultura, o faça você mesmo, e também considerando essa transição grande que a gente está vivendo, né? Para onde a gente está indo, o que a gente pode fazer para ser mais feliz nesse planeta. Então, esses são os temas que a gente sempre traz aqui no Receitas. Conta para a gente também qual que é a sua receita para ser feliz. A gente gosta aqui de compartilhar essas receitas. E hoje a gente está trazendo aqui a Líria Inomata. Deixa eu trazer ela para a nossa tela. Pronto. Espera aí, vamos lá, Líria. Querida, bem-vinda. Tudo bem, Líria? Tudo bem, Daisy? Tudo bem. Cheguei aqui com uma alegria, uma satisfação imensa, assim, saudades de você, saudades de poder estar trocando e que bom poder oferecer um pouco de nós para todos. Que delícia, né? Eu vou contar um pouquinho do seu extenso currículo. Não, primeiro eu vou contar uma coisa pessoal. Gente, a Líria foi professora do colégio que eu estudei, na época que eu estava no colégio, né? Foi o Porto Seguro, aí tem muitos colegas do Porto Seguro, e a Líria era professora de educação física naquela época. Vou dar esse spoiler aqui de onde você veio, onde foi o primeiro lugar onde nos conhecemos. E aí nos reencontramos muitos anos depois, a gente estava no mesmo grupo escoteiro, tinha filho lá, eu também, mas nós nos reencontramos no tempo que eu tive o ateliê Flux 4D, junto com outros amigos, a gente sustentou aí durante quase um ano um espaço maravilhoso de cursos, e aí nesse momento a Líria me procurou e deu vários cursos lá, tinha curso de facilitação, tinha curso de... ela fazia dança circular para a gente de vez em quando, foi uma época bem gostosa, mas a nossa relação se estreitou mais ainda e estamos aí em contato até hoje. Temos até gatinhas que são irmãs, né, Líria? Sim, nossa, Aí, a Lupe é uma irmã da sua gatinha, que é a é, Lola, é isso? da Lola, irmã da Lola, é isso aí. E elas realmente trazem muita alegria aqui, que eu acho que é um sentimento que, assim, quando eu me recordo de você e dos tempos que nós percorremos, sim, é a busca e essa sensação de alegria, né? Nada como ser professora de educação física num colégio que você tinha super apoio, né? E poder trabalhar e oferecer para os alunos e depois seguir esse caminho e ainda encontrar os gatinhos pelo caminho, né? É, muito bom, muito bom. E eu ainda não trouxe teu currículo, deixa eu falar teu currículo antes da gente começar. Bom, além da educação física que eu já falei, mas a Líria hoje ela é coach em desenvolvimento humano com técnicas corporais e artísticas. Ela é focalizadora de danças circulares pelo método Harmony, especialista em atividades físicas terapêuticas, tem formações em psicodrama socioemocional, teatro espontâneo, jogos corporativos, música do círculo, CNV, liderança com pessoas e estudos antroposóficos. Eu precisei colar, né, Líria? Era muita coisa. É um currículo extenso. Líria, desculpa eu te perguntar, quantos anos você está agora? Esse ano eu completei 66 anos, né? Estou muito feliz de poder estar ativa e buscando ainda e querendo, né? Querer é uma coisa muito importante após os 60 anos, porque se você não abre as perspectivas, assim, esse querer vai diminuindo e você vai ficando um pouco naquilo que você conseguiu e se sente bem, né? Que a gente chama de zona de conforto, né? Uhum. Eu quis perguntar, é uma pergunta indiscreta, que nós mulheres às vezes não gostamos tanto, mas porque eu acho incrível, né? Tem muita gente passando assim essa fase que chega na época da aposentadoria, não sabe o que faz, às vezes se acomoda, gente que entra em depressão, gente que perde a saúde mais cedo por falta justamente disso que você falou, da motivação, do joy de vivre, né? Da motivação, a vontade de viver. E você, desde que eu acompanho, você sempre tem, está sempre criando coisa nova, está sempre inventando, está sempre
se jogando, se expondo nas diferentes oportunidades que aparecem. Eu acho que isso faz você muito viva, né? E tá até a cada dia mais bonita, assim, tá bem, a gente sente a vida em você. Então, eu quis, um dos motivos pelos quais eu quis trazer a Líria, além da gente falar dessa integração da arte na nossa vida, é ela contar um pouquinho dessa história, e essa história que ela conseguiu integrar essas tantas coisas que ela fez na vida e trazer um trabalho único que ela faz hoje, que ela entrega para o mundo, né? Trazer essa vocação única mesmo que ela apresenta hoje para as pessoas. Pois é, e assim, a gente vai descobrindo com o tempo, né, que até os 9 anos a gente já está indicando o que a gente quer ser, né? Isso dentro do olhar da antroposofia, né? Isso é um indicador nessa fase de vida, que também é uma área da antroposofia, o aconselhamento biográfico. Eu não sou aconselhadora, mas ela é muito útil olhar dessa forma para um atendimento, para a vida das pessoas e perceber que a gente está hoje, mesmo após os 60 anos, fazendo algo daquilo que a gente brincava aos 9 anos, né? Então, que prazer é esse que eu posso ter hoje, na mesma sensação que eu tive quando eu brincava, só que naquele tempo eu dava só nota 100 para mim, né? Era um valor que as escolas davam, né? Essa nota 100, eu fazia os caderninhos, fazia as malinhas. Eu tenho até hoje uma lembrancinha, sabe? Que eu fiz artesanalmente com 7 anos, exercícios de matemática, exercícios de linguagem, de artes, olha só, né? E hoje o que eu faço? É nada mais do que isso mesmo. A matemática é a matemática da vida, dos aprendizados, né? E as artes é o fazer, né? Isso que você falou é muito legal. Eu trabalho muito com isso também. Eu acho imprescindível. Não importa em que idade a pessoa está, se ela é um adolescente querendo descobrir sua profissão ou se ela é um aposentado que quer se reinventar e quer descobrir o que vai fazer agora. Mas eu sempre faço uma volta para a infância, para a adolescência, porque é uma fase que a gente está mais solto das crenças do mundo ainda, das questões que vão entrando, né, naturalmente pelas nossas vivências, pela convivência com pais, professores, amigos, e a gente está mais no nosso interno, mais na nossa origem. Então, eu acho super importante olhar tudo isso para poder ver o que estava lá na tua origem, né? O que já tinha de talento, o que já tinha de gosto. Eu acho que isso sinaliza muita coisa mesmo, realmente. Sim, e assim, não é só antroposofia, né? Quando eu fiz a formação em psicodrama, Moreno, né, que é o autor e criador do psicodrama, Jacob Levi Moreno, ele tem na sua biografia essa brincadeira de subir em cima de caixotes e falar, eu sou Deus, e se atirava para baixo, só que ele só percebeu que não era quando ele quebrou o braço dele e não podia brincar por um tempo, né? Mas Uhum. é isso, né? O que lá de trás está em nós e que pode ser resgatado, né? E Sim. é isso que, assim, hoje eu tenho mais consciência, porém, nesse aprendizado do viver, né? O que eu pude reconhecer em mim para dizer que é de autoconhecimento a ferramenta que eu posso oferecer, né? Então, esse aprendizado, a cada vez que eu me coloco numa escolha para aprender, tem a ver sempre com aquilo que eu já vinha vivendo e fazendo, né? Isso na minha vida pessoal também, aqui em casa, assim, a minha casa é uma mistura de ateliê e de sala de estar com TV ou não, né? E as camas, ou então é um futon, enfim, né? Acabam se misturando, não intencionalmente, porém, começando a olhar e perceber com mais consciência que faz muito sentido para mim seguir esse estilo, né? Uhum. Optar por esse estilo. É isso que você está falando. Eu acho que quando a gente ama o trabalho que a gente faz, a gente não se importa de ter essa mistura da vida com o trabalho. Você não precisa separar tão, né, como falavam antigamente. Quando você chegar em casa do trabalho, limpa o pé no tapete, esquece as coisas do trabalho, não traga o trabalho para casa.
Isso é muito bom quando o trabalho é ruim e te traz coisas pesadas, né? Você limpar e não trazer para casa. Agora, quando o trabalho é bom e te traz um monte de coisa boa, você quer mais é misturar ele com a sua vida pessoal, né? Então, eu também, Pois é. assim, minha casa também, não tanto quanto a sua, que é um ateliê, né? Mas minha casa também tem o meu ateliêzinho, que eu já trabalhei muito com artesanato, você sabe. Tem meu espaço de gravação, meu estúdiozinho montado e assim por diante. É uma mistura mesmo. Vira e mexe aparece uma gata na live, né? Como a gente já comentou. Não, é maravilhoso perceber que a gente tem várias sintonias aí, né, que tem a ver nessa história, que não é só daquela que a gente se reencontrou, conviveu, mas que tem a ver com essas percepções, né? O fato de você ter né, vivido esse meio artesanal e artístico, né, está em você, né? E é lindo perceber assim, puxa, então você está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim, sim. Nossa, eu amo, adoro artes, assim. Mesmo as que eu não, eu diria que eu não sei, que até acho que é uma das pautas que a gente pode conversar hoje, né? Tem algumas artes que elas parecem distantes da gente, né? Então você fala assim, ai, cantar não, eu nunca vou saber cantar bem, então eu não vou cantar. Né? Ai, teatro, não, eu sou muito tímida para fazer. Eu mesma me joguei fazer teatro justamente porque eu me achava tímida e eu me diverti muito fazendo. Mas eu acho gostoso poder fazer sem cobrança, sem falar assim, não, eu não quero fazer teatro para ser uma profissional, eu quero me divertir fazendo teatro, ou me divertir dançando, ou me divertir cantando, ou me divertir fazendo arte, né? Acho que tem ainda tem um pouquinho esse certo, as pessoas querem fazer tudo muito perfeito, assim, aquele julgamento, né, sobre o que é o perfeito e o que é uma arte que eu posso incluir no meu dia a dia, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode conversar aqui também. Não, super importante você trazer isso, porque o julgamento que está a partir da nossa consciência, né, em nós mesmos, mas que a gente acha que os outros estão achando de nós, esse julgamento é o que tem impedido a maioria das pessoas a experimentar alguma coisa, né, por causa eu não tenho a performance de um atleta, eu não tenho a performance de um cantor, a minha voz é desafinada, né? Então, ao perceber que eu podia ser uma participante, não necessariamente uma representante, né? Porque a representante é escolhida, ela não é, olha, eu sou representante. Um representante de qualquer grupo que seja é escolhido geralmente por uma performance, né? Aí o que você quer? Né? Você quer ser uma representante ou você quer ser uma participante? E o que você vai fazer com isso, né? Então, se a grande maioria é participante, pode ser, né, participante, porque nem tem gente que nem se permite a ser, então por que não trazer isso ao mundo, né? Que na verdade não sou eu, há milhares de anos atrás isso já acontecia naturalmente, é que foram se formando portas, né? Janelas, paredes, e aí é que a gente acaba né? Praticamente a quarentena foi um grande exemplo disso, e quando você percebe o que eu posso fazer aqui nas quatro paredes, né? Representar a mim mesmo para mim. Né? Então, assim, agora é a hora, né? O que mais eu tenho? O que mais eu posso aprender? Né? Uhum. Não, nossa, realmente é incrível. Eu acho que isso é uma chave, né? As pessoas incluírem a arte na vida delas, sem essa cobrança, só porque gosta, né? Vou tocar só porque eu gosto, vou cantar só porque eu gosto, vou fazer teatro só porque eu estou interessada em aprender uma coisa nova e me divertir. Por que não, né? E faz toda a diferença. A arte, ela é muito, eu acho a arte muito terapêutica. Eu sempre experimentei muito isso na prática fazendo artesanato, eu sentia que era o momento que eu entrava no que a gente chama de flow, né? Tudo fluía, eu esquecia de qualquer problema que eu tinha e estava ali totalmente presente fazendo aquilo, não via o tempo passar. Então, ela é muito terapêutica, ela é uma meditação ativa, eu acho, do meu Com ponto de vista. certeza. Cada um, né, tem o seu caminho. E quando a gente fala, não, minha cabeça está muito cheia, eu não tenho tempo para isso. A cabeça pode estar cheia, tempo todo mundo tem. Né? É uma questão de priorizar isso, de escolher. E, na verdade, tem a ver com esvaziar a cabeça. Como eu
eu posso esvaziar essa cabeça? Que, na verdade, também tem a ver, né? Como é que eu estou nessa segunda-feira, nessa terça, nessa quarta, esse olhar do cotidiano, o que eu estou fazendo para que eu possa eliminar julgamentos que eu tenho comigo, a ponto né, de falar quem não é o pecador aqui que joga a pedra, né? Porque tem a ver com isso. Quantos pecados eu, na minha vida, acho que fiz e que agora eu sou merecedora de uma culpa, né? Enfim, eu acho que é um caminho árduo, sabe? Então, nesse ponto, E é uma crença, né? foi... Uma crença muito enraizada que a gente não necessariamente precisa dela, né? Sim, e essas crenças, como que você vai tirar, né? Então, a partir de tentativas, sim, mas exige uma certa disciplina, e não é muita disciplina, porque quando você faz a troca com as pessoas, você vai perceber, não, eu estou junto, que bom, eu posso estar nessa camada, outro dia aqui, outro dia ali, não sei, mas enfim, como é que eu quero estar, ou eu quero estar apenas fluindo entre essas camadas, né? E isso é um dos conceitos que a antroposofia traz, assim, como eu encontro esse meu eu, né? Como Sim. está meu corpo físico, como está meu corpo etérico, que é uma expressão que eles trazem, né? A ponto de perceber, não, hoje eu estou muito sensível, e esse barulho está me incomodando, né? Esse ar está muito gelado e às vezes está tudo fechado e você está agasalhada, mas esse ar está gelado, né? Então, eles distinguem corpo físico, corpo etérico, né? Corpo astral e o eu. Então, são estudos que você pode, aos poucos, perceber que você está aí, né? E que como é que eu controlo as minhas tentações, como é que eu controlo as minhas fragilidades, né? Então, entre os meus pontos fortes e meus pontos fracos, né? Como que eu posso pegar esse ponto fraco e acalmá-lo, porque ele nunca vai ser forte, ele faz parte de mim. Né? Eu não vou tirar aquilo que é uma fraqueza em mim, mas aquela fortaleza eu posso fortalecer muito mais. Mas existe uma respiração, né? Essa cabeça cheia, ela precisa ser esvaziada um pouquinho num foco, né? Assim como as várias linhas buscam, que foco você quer ter agora para poder, então, criar os desdobramentos de desenvolvimento, né? Sim. Mas vamos conversar com o que você trouxe aqui, o que você me mandou de material. A Líria fez uma apresentaçãozinha que vai contando a história dela, vai contando da reinvenção que ela fez agora também durante a pandemia, e aí no meio a gente vai conversando. Então, vou compartilhar a tua apresentação aqui. Aqui. Vou só arrumar para colocar na tela cheia para gente, na segunda página e na tela cheia. Aham. Bom, Líria, pode começar a contar um pouquinho da sua história. Já estou colocando na tela cheia aqui. Nada como a gente olhar para as fotos, né? Então, antes da quarentena, esse relembrar, né, das minhas aglomerações, ou seja, de como eu buscava estar com as pessoas, jovens, crianças, idosos, adultos, essa mistura, essa diversidade sempre fez bem, seja dançando a dança circular, dançando danças folclóricas, né, as israelenses, as gregas, as turcas, fazendo um pouco de música corporal de uma forma dramática, indo nos parques, indo em locais fechados, nas viradas, né, culturais, virada esportiva, então esses encontros públicos, né, tem aqui uma foto de um encontro de recepção de pais novos da escola do meu filho. Que delícia poder mostrar um pouco daquilo que uma mãe de uma escola, né, trabalha para os filhos e os pais perceberem que ali é possível, né? E não sei se dá para ver na foto no canto à direita embaixo, tem uns alunos, filhos de alguns outros pais, que são alunos tocando junto com a música que eu tocava no aparelho.
né? Ah, sim, bem embaixo na Então, foto. Uhum. isso, é que tem um arbusto, uma vegetaçãozinha cobrindo. Que legal. Aí fui em retiros também, né? Retiros da música do círculo foi algo que abriu muito assim, a minha convivência com o mundo, na verdade, porque iam, assim, mais de 50% eram pessoas de fora. E todas essas atividades têm como princípio essa abertura à diversidade, né? O poder explorar um pouco a sua expressão pessoal a partir, no caso das danças circulares, você tem uma dança, uma coreografia, porém você vê uma característica individual na sua expressão, né? E é bárbaro isso. E na música do círculo, então, nem se fala, porque essa música do círculo traz o quê? A expressão sonora, vocal, a expressão sonora percussiva, né? E como que você permeia com o corpo, né? Podendo fazer trabalhos corporais, ou seja, movimentos e gestuais, cantando, dançando, interagindo nesse ir e vir da música que seja acessível ao grupo. Você cria essa música com o grupo. Você não traz uma música pronta para que todos tenham que repetir, né? Isso é maravilhoso, poder transitar por todas essas formas de práticas corporais, né? Isso tudo eu fiz antes da quarentena, porque era possível construir tudo isso, né, com as pessoas e juntas, né? Essa questão da música do círculo, ela é muito interessante, muito pouco divulgada, né? Essa questão de você fazer percussão com seu próprio corpo, é muito legal, né? E aqui você tem algumas coisas assim, por exemplo, aqui uma das fotos é em escola, quando você ainda não tinha se aposentado. Você trabalhou como professora de escola durante muito tempo, mas a maioria é depois, né? Já é Não é aposentada. escola. Ah, As não? que tudo acima de 60 anos, porque você pode ver só aquela virada ali que eu estou com o cabelo tingido, o restante eu já estou com o cabelo grisalho e deixando Assumido. totalmente branco. Foi quando eu coloquei em mim, falei, quando eu fizer 60, eu quero estar assim, com o cabelo branquinho, né? Com o cabelo que eu tenho mesmo e não pintar mais. E tá linda com Então, essas 60. crianças, eu peguei. Você pode ver que está meio nebuloso ali, mas eu estou com o cabelo grisalho, né? E eles Uhum. perguntavam a primeira coisa para mim: quantos anos você tem? E eu falava assim: eu devo ter a idade da sua avó. Você não quer chamá-la para dançar com a gente? E aí não eram escolas, eram recantos que recebiam, acolhiam crianças de escola pública, né, para trabalhar no horário oposto à escola, as artes. Então, as artes corporais, as artes, né, plásticas e assim por diante. Que E eu demais. fiquei uma média de 3 a 4 anos, descobri em São Paulo um mundo que eu não conhecia, né, porque eu só conhecia o das escolas antes de me aposentar. E aí eu percebi que tinha esse mundo imenso que utilizavam, sim, as artes, os esportes também, mas as artes era o mais divulgado, né? Você está falando disso, você ainda acha que São Paulo tem muita opção assim e que fora de São Paulo não tem? Você morou em Brasília, né? Morei em Brasília, as duas têm características diferentes, né? Uhum. Brasília tem essa questão de ter um público maior do serviço público, né? E dependente financeiramente para, né? Ou atendendo a esse público, que aí seria o outro grande público, quem é que atende quem, né? Mas mas lá se tem algumas iniciativas assim importantíssimas, né? Eu tive uma amiga que teve que ir para Brasília com a sua equipe para poder criar e combater a lei de compra de pneus usados, né? E ela é química, então ela teve que ir com vários técnicos. Então, assim, para algumas coisas é lá que você tem que ir para resolver É, e ter a força, é lá que você tem a força, né? sim. Iniciativas culturais, musicais, a gente tem nossa história, né? Quantos cantores não surgiram de lá, né, de Os Brasília, roqueiros dos anos reconhecidos 80, né? exatamente, que eu acho que você curtiu muito, Com né? certeza. E nós, né? E de alguma forma
Então, lá é muito bom para isso, né? Assim, alguns expoentes, mas não dá para caracterizar, assim, a não ser nessa linha mais de atendimento público mesmo, né? Uhum. Porém, para isso é necessário se manter essa saúde de comunidade e de ser humano mesmo, porque senão você acaba entrando na máquina, que toda a cidade acaba, né, colocando, impondo as pessoas, né? Uhum. Vamos Mas dar uma não sei olhada. se eu respondi a sua pergunta. Sim, 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 você falou. Cada cidade tem um jeito, né, de ser uma característica. Mas realmente acho que em São Paulo a gente ainda tem muito. As inovações começam aqui, né? Então a gente tem muita opção, né, nessa linha. Assim, quando você Uma fala música coisa do bárbara círculo, lá, talvez ela esteja mais aqui do que em outros lugares do Brasil, né? Não sei. sim, uma coisa que eu amei lá foi quando se iniciou aquela lei do pedestre ter livre travessia, sabe? Na Uhum, faixa de pedestre. E lá que começou, né? E eu, com meu filho era bem pequenininho, ele fazia esse sinal para atravessar. uhum. Nossa, era uma maravilha, sabe? Assim, todo mundo parava. Porém, Igual acontece na a... Europa, né? Você botou o mas pezinho, já assim, tudo para. o que ficou claro para mim? A urbanização e a localização das ruas e da passagem de pedestres na rua era crucial, porque aqui é impossível você sair de uma via maior para uma menor e a passagem está ali na esquina. Lá não, em Brasília, as passagens estão no meio da quadra, né? Então você tem um percurso ali de quase 100 metros para você ir parando e não ter essa preocupação, tem um ônibus atrás de mim, ou tem alguém, né? O fluxo está forte ou não. Então, as vias tinham essa possibilidade de acomodar essa lei com maior tranquilidade, o que, assim, ainda assim, acho válido levar para qualquer tipo de forma de urbanização, porque o importante são as pessoas, né? Sim, sim. Uhum. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Você acabar de contar essa história antes da pandemia, né? O que você conseguiu fazer antes da pandemia? Uhum. Pois é, então, com as danças, atividades de grupo, né, com o psicodrama, eu pude levar algumas atividades e eu tinha sempre essa questão do movimento, essa necessidade. Eu levei para uma faculdade de pós-graduação e que lá tinha o estudo das redes, uma matéria que falava sobre redes, né? Redes de vários tipos, enfim. E aí eu levava dinâmicas, né? Como essa fotografia central, em que a gente praticava um pouco aquilo que eles estudavam na teoria, né? Aí, novamente, tem o das crianças, e tem do SESC, né? Um pouco de percussão corporal, como é você passar percussão corporal com a comunicação não verbal. A Essa comunicação foto não aqui de baixo, verbal, né? Tô vendo aqui o pessoal. isso, é assim, como é que você passa alguma coisa sem explicar, entendeu? Uhum. E aí, assim, é um exercício bárbaro, assim, porque quais gestuais que você faz que as pessoas possam entender o que é para ser feito, né? Então, como você clarear algo sem usar essa ferramenta que é a voz, né? Enfim, Sim. nem palavras. Isso é muito interessante É, porque também desenvolve os outros sentidos que a gente tem, né? Desenvolve, acho que desenvolve o lado esquerdo do cérebro, a criatividade. Você sai só do mental, que acho que a gente está muito acostumado a focar só no mental, e quando você tem que fazer uma coisa assim, fora do padrão, você está usando os dois lados, você está exercitando tudo, né? Você acaba se desenvolvendo mais. Acho que a arte, ela permite esse desenvolvimento, né, Líria? e é natural em nós, é que a gente não percebe. Quando a gente vai, muitas vezes, para um país que você não consegue se comunicar por causa da língua ser muito diferente, o que você usa? A mímica, né? Enfim, Uhum. que vários sinais que você vai fazendo, né? A partir de uma necessidade de se comunicar, né? E o mais interessante é isso, né? CNV pode ser comunicação não violenta como comunicação não verbal, né? Olha só, verdade.
E eu acho que uma coisa que essas dinâmicas que você faz, eu já acompanhei um pouquinho na época do ateliê, você já deu curso lá das dinâmicas e tem a coisa da dança circular também, elas têm muito a ver com estimular a colaboração, que é uma das maiores qualidades que a gente precisa desenvolver para esses novos tempos, né? A Lala mesmo fala muito disso, ela fala que é assim, a moeda do futuro é a colaboração. E eu percebo que esse teu trabalho, ele ajuda a gente, ajuda a integrar pessoas, ajuda a trazer esse olhar. A dança circular, eu tomei contato a primeira vez num curso Avatar, eles usavam a dança circular sempre para fechar o dia. E era uma energia maravilhosa, o dia fechava assim, porque é como se todo mundo se alinhasse numa mesma intenção. A hora que todo mundo se alinha nos mesmos passos e do mesmo foco, está todo mundo alinhado na mesma intenção. Então é engraçado que é uma coisa sutil, mas que está ajudando um outro lado que é necessário, né? Sim, muitas vezes a gente fala da dança circular como um círculo, né, na relação com a unidade, com o uno, né, mas o círculo, que é a circunferência, na verdade, ela é apenas um traço, a roda pode ser considerada um traço, porém o círculo é o que contém dentro dessa circunferência e que lá no centro está você, seja uma toalhinha, seja ali é um centro muito intuitivo, em que você se relaciona fisicamente pela distância, pela direção, porém, ali você está percebendo o outro lado, que são as outras pessoas, né? Então, é no eu comigo mesmo, que é o ponto do círculo, eu com o outro nessa relação de um para um, ou de mais de um, e eu com o todo. Porque se eu me mexer, esse círculo dança, né? Então, isso é uma das premissas da dança circular, né? A responsabilidade que cada um tem nessa colaboração de manter o círculo. Mas você entendendo que esse círculo contém tudo isso é uma grande meditação, na verdade, né? Que bacana, muito legal. Podemos ir para o próximo? Sim. Assim que eu conseguir. Opa, consegui. Reinvenção, pós-pandemia, conta aí. Pois é, Pós e não, aí já deu pandemia, para. né? Tá todo mundo com as carinhas do Zoom. Então, assim, já não era mais eu e o círculo, e sim eu e a tela, né? Como aqui agora, mas que, na verdade, a percepção de que eu necessitava, assim, dessa vivência corporal para fazer sentido para mim, né? Do que até ali, até o início da pandemia, sempre fez sentido eu poder passar atividades que tenham vivências corporais, porque ali está a memória, né? E essa percepção, ela vem da antroposofia, né? Quando a gente fala do pensar, sentir e querer, ou seja, se você tem algo como uma meta, essa meta precisa ser vivificada, mas para você vivificá-la, você precisa querer, você precisa ter a vontade, né? Então, tudo isso como uma grande lemniscata, né, entre esses três conceitos, é algo que eu sempre tenho percebido em mim, essa como necessidade, né? Então, nessa reinvenção, foram várias coisas, né? Eu fui buscando minhas amigas, nada como as amigas, ou conhecidas, ou parceiras de curso e de trabalho, e que comecei pela dança circular, depois encontrei a Sandra, que conheci no Flux 4D, né, no Incrível a ateliê. Sandra, preciso trazer ela um dia aqui para falar do trabalho dela também. Pois é, até hoje eu encontro com ela, nem que seja para um bate-papo. Aí, quando eu me dei conta que essa reinvenção tinha a ver com possibilidades de fazer parceria com pessoas que jamais eu faria pela distância, né? Aí eu fiz com a Sandra, que é do Rio, com a Amanda, que é do Rio também, a Eliara tinha se mudado para o interior, né? E assim por diante, pessoas que eu não conhecia, né? Conhecia a Cris, que eu te Cristina, né? apresentei, Então,
Enfim, foi maravilhoso, né? E perceber como montar roteiros para esse tipo de atividade, né? E o que chamava mais, né? Então, essa temática de olhar para as pessoas com relação, com o propósito do desenvolvimento humano ficou muito claro para mim, né? Mas que é Como muito é que é isso? Como é que a pessoa se conhece através das artes, Líria? Porque aqui você está falando, você está contando um caminho que veio muito das artes do movimento, né? Então da dança e do teatro, e daqui a pouco você vai mostrar que você migrou também, migrou não, né? Que você acrescentou as artes manuais. Mas como é que esse rol, esse pacote de artes ajuda a gente a se conhecer melhor? Vou até fazer uma pausa aqui na foto para a gente conversar disso. Eu acho bem interessante, que é até o tema que a gente colocou, né? como eu estava falando, né? Assim, olhando as fases da vida, a gente pode perceber qual é a sua relação com o mundo, né? Se ali tem uma história, seja na família, né? Às vezes na família pode ter as artes. A minha família, na minha mãe eu percebi, quando ela não podia praticar, ela era uma costureira para sobreviver, e eu percebia aquele detalhe, aquele cuidado para ela poder costurar bem, né? Sim. E poder entregar aquele trabalho. Na culinária, ela fazia, sabe, o sushi, que você conhece, aquele Hum, rolinho? Ela fazia hum, uma rosa com folhas e galinhos, né? uau. Todo ano novo ela trazia para a gente, porque para ela tinha muito significado entregar para a família, né, um prato lindo, cheio de rolinhos com rosas e folhinhas, né? Essa vivência familiar, por isso que eu falo que nada tem sua ruptura, né? É o que eu reconheci em mim daquilo que eu gostava da arte oriental, né? Então, eu fui aprendendo ao longo da minha vida, em Brasília eu tive a oportunidade de aprender o Shodô, que é aquela escrita dos ideogramas, É lindo pintada, né? aquilo, maravilhoso. Depois eu aprendi o sumiê, que tem a ver com a mesma tinta, a tinta de carvão, mas aí já vai para outras imagens, outras paisagens, né? E, e assim a gente vai percebendo que assim, o que é autoconhecimento, né? O que eu tenho em mim que me leva para frente, né? Porque de que adianta eu perceber o que eu tenho em mim se eu fico aqui mesmo? Eu posso ficar a minha vida inteira assim, mas na própria arte ela tem uma profundidade que pode te levar a algum ou vários lugares. Geralmente na profundidade você vai para algum lugar, sim, muito profundo, mas aquele é o único ponto encontrado individualmente. Agora, quando você vai abrindo e ficando mais na superfície, esse autoconhecimento também é daquele que você fala, nossa, eu sempre começo uma coisa, paro e inicio outra, começo uma coisa, paro e inicio outra. Antigamente isso era julgamento, né? Já ouvi falar em termo, você é um arroz de festa, né? Tá Acabei de sempre... lembrar que você é geminiana, isso, isso Pois explica é, muita então, coisa. né? É aéreo, tem elemento ar, né? Que bom que eu tenho, porque meu signo é de touro, é terra, Ah, mas é isso, tem gêmeos, é ascendente, né? Não sei, é não lembro ascendente. agora, isso. Eu lembro dos gêmeos. Então, né? Então, eu acho bárbaro você perceber pelas artes, sim, porque você vai alinhando as suas características e o seu caminho. Eu entendo que isso seja uma percepção do autoconhecimento. O que você vai fazer com isso e como você está fazendo tudo isso, essa prática e essa busca, é que eu acho que vai culminando no desenvolvimento do autoconhecimento, né? Uhum, uhum. Então, desculpa, a astrologia também é uma área que ela é vista pela antroposofia junto com a astronomia, né? Para se olhar essa relação do ser humano com o cosmos, né? É muito interessante, eu sou apaixonada, confesso, Não é meu é? hobby. Como não dizer que esse conhecimento,
não faz parte do seu autoconhecimento, percebendo as minhas características individuais a partir de um signo, a partir dos vários, aí eu já não entendo da Planetas e tal. astrologia, dos planetas, né, do zodíaco inteiro, enfim, você passa a entender a si, o outro, porém, você olha para o cosmos e fala, tem muito mais que isso. Aí você vai percebendo, né, como a astronomia está avançando, ela está buscando. O que ela busca? Ela busca o próprio autoconhecimento dela, porque é vasto, né? Então, é isso, o autoconhecimento não tem fim. Né? Tem gente que fala, já conheci tudo na vida. Uma vez ouvi uma senhora fazer esse comentário, teve pessoas que se indignaram, como você conhece tudo? Né? Então, nós somos o cosmos, né? Assim como lá é o cosmos, e Assim nós como estamos... assim como é em cima, é embaixo, né? Como diriam os filósofos Isso mesmo. aí. Olha, o meu professor agora me veio aqui, o meu professor de astrologia, que é o Sérgio Frug, ele é muito ligado à antroposofia, e ele dá lições de antroposofia com astrologia para a gente. Então, ele explica que cada quadrante é uma dessas fases, né? Então, eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo. E como a gente está vivendo mais, aí o último quadrante onde você está agora é o quadrante do legado, onde a gente quer deixar, compartilhar o que a gente aprendeu a vida toda com o mundo. Eu acho muito bonito, assim, ele misturar, ele faz essa mistura aí. O que eu gostei da antroposofia foi que todas as áreas, sub-áreas, né? Porque a antroposofia, eu diria que é a filosofia que rege um pouco as áreas práticas, né? Da medicina antroposófica, da farmácia antroposófica, né? Da pedagogia Waldorf, que é antroposófica. O que tem em comum nelas é exatamente esse olhar, né? Quando você fala do eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o todo, né? De olhar o seu corpo ou todos os seres vivos com o querer, sentir e pensar, ou sentir, querer e pensar, aí depende do que você está vendo, como você está vendo e quando, né? Enfim, essas áreas são muito práticas. Então, essa foi a sacada de Rudolf Steiner, né, criador da antroposofia, junto com todos os que estavam à volta dele na época, de pegar na prática. Então, ele colocou a medicina em primeiro lugar, a agricultura biodinâmica faz parte disso. Então, ele pegou a busca da cura, né, o solo, né, o que subsiste o ser humano. Então, aí entra a alimentação, né, a farmácia enquanto remédio, né, a Veleda é uma das, né, representantes da antroposofia nessa linha, né, hoje tem a terapia artística antroposófica, tem várias vertentes, aconselhamento biográfico, que tem a ver com as fases da vida, né, e você perceber isso é poder fazer parte desse grande, dessa egrégora, na verdade, né? Na E verdade, o trabalho que dele se não... desdobrou em muitas coisas, né? Teve Isso, muitos então, desdobramentos. assim, você não precisa ter uma formação em nenhuma delas, mas você trazendo esse entendimento para si e poder praticar na sua rotina, no seu cotidiano, né? Então, você já está enxergando também com esse ponto de vista, né? Nessa relação de você com a natureza, percebendo todos os seres vivos, ser humano, ser vegetal e animal, né? A nossa Lupe e a Lola fazem parte desse todo, né? Aí, só para fechar essa questão que a gente estava falando do autoconhecimento, uma coisa que eu percebo é que as artes, de forma geral, elas trazem muito a gente para o sentir, que é... Aí você falou dos 3 tópicos, né? Do sentir, do querer e do fazer, né? Pensar. Pensar, desculpa. Pensar, a gente tá saturado de pensar, né? Ninguém precisa de mais pensar, é informação que chove o tempo todo. Agora, essa ponta do sentir é a mais fraca, eu diria, porque a gente não é estimulado a sentir. E eu acho que a arte, ela traz a gente para o sentir e para a autoobservação, que são 2 coisas muito pouco estimuladas no nosso mundo atual, mas muito necessárias, muito importantes. Então, acho que essa Isso é uma mesmo. das maiores preciosidades aí de trazer essa arte para o nosso dia a dia. E Rudolf Steiner trouxe os sentidos como 12 sentidos, né?
ampliando os 5 sentidos reconhecidos, né? Pragmaticamente, o que a gente entende de sentido é o sentido físico, né? Então, da visão, do tato, do paladar, do olfato, né? Ele transformou, né, por exemplo, por fases de idade, né? Quais sentidos seriam importantes serem desenvolvidos de 0 a 7 anos? Aí ele fala em tato, ele considera movimento e equilíbrio como sentido, né? Considera a vitalidade como sentido. Né? Se você desenvolver esses 4 sentidos de 0 a 7 anos, que não se prende apenas a 0 a 7 vital no ser humano, em si, a vitalidade desses sentidos nos processos, o que você faz? Tem movimento? O que você faz quando você começou? Você percebeu com que tato você começou? Né? Você percebeu se quando você estava estudando, você estava motivada, tinha vitalidade, ou você se sentiu obrigada a fazer, né? Então, assim, Olha, isso 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, tem outros 8 sentidos em que a gente... É um tema que, assim, para mim foi fascinante. Foi isso, esse tema que me instigou a adentrar e estudar cada vez mais. que bacana, nossa, isso é bem legal. Isso dá outra live, hein? Falar dos 12 sentidos, que Eu fiz interessante. na sala com elas um grupo sobre os 12 sentidos. Sei, legal. Então, Então, conta um pouquinho mais aqui. passamos pela primeira fase de 2020, quando eu fui buscar um reinventar, né? E aí, na próxima, em 2021, eu comecei a olhar nesse individual, né? Eu nunca tinha trabalhado sozinha online. Eu sempre trabalhei sozinha ou em grupo, né, em equipe, no presencial. E nos últimos 10 anos ou 15 anos, sempre fui sozinha em termos de trabalho no presencial, mas no online não. Não sei por que eu senti essa necessidade, falar, como que é isso? Aí eu meio que peguei umas conhecidas e em 2020 fiz essa percepção do eu comigo mesma e eu com o outro e eu com o todo, né, esse exercício. Então, eu olhei o que vinha. Na verdade, para mim vieram a euritmia, que depois eu vou explicar rapidinho o que é, e vieram as artes. A pintura em carvão foi uma chamada que veio por e-mail. Eu falei, nossa, eu nunca fiz, deixa eu experimentar, porque eu já vi isso em algum lugar. Né? Umas amigas publicavam umas coisas em carvão que eu achava muito legal. E a feltragem eu sempre fiz um pouco, né? Acho que você se lembra já desde algum tempo, eu fui estimulada por uma outra amiga, né, que ela me trouxe da Alemanha várias lãs, eu falei, nossa, agora eu preciso fazer, porque se eu tenho umas lãs tão preciosas aqui, né, não porque é da Alemanha, mas com que cuidado ela foi, a ovelha foi, como é que se fala? Gente, Quando que tira a lã. amorzinho isso, né? A É, ovelha foi. com que cuidado a ovelha foi cuidada, criada, depois, né, quando retiraram a lã dela, e depois, quando curtiram a lã, lavaram e filtraram a lã para virar um fio, né? Na verdade, essa lã que eu uso na filtragem, ela vem por malhas de lã, sabe? Por isso é possível fazer várias coisas, né? E que acabou desdobrando no final uma exposição de um trabalho junto com uma amiga, né? E achei muito legal isso. Aí Isa, mais também fofa, percebi, conta esse trabalho do meio, né, que foi da exposição, você contou que ele é um bracelete que conta história, né, que dá para ser usado em isso. escola, conta disso também, é bem interessante. Então, essa amiga muito especial realmente foi que ela falou: vem cá, Líria, quero aprender as artes antroposóficas. E eu pensava, nossa, né, não me sinto no direito, né, não sou nem especialista em trabalhos manuais, nem terapeuta artística nesse sentido. Mas aí eu fui entendendo e percebi, mas esse caminho que eu fiz foi sempre construído a partir do que eu tenho. Lembra que eu comentei dos esportes? Sim, Escolhi educação física porque eu já praticava um pouco. A filtragem, esses trabalhos, esses sabonetes e tais, eu já vinha fazendo lá atrás, né?
São sabonetes feltrados, que tem essa cara de ovelha, né? Dentro da ovelhinha tem um E sabonete, gente. Olha que coisa isso. fofa. E essa minha amiga é contadora de histórias, é muito especial. E ela olhou e falou: Lídia, eu preciso contar uma história usando alguma coisa, algum cenário, algum objeto. E eu fiz então. Na verdade, ele é um bracelete, né? Ele pode ser usado assim, como um quadrinho, mas ela vai girando à medida que ela conta a história e os elementos dessa paisagem vão aparecendo, né? Super E foi muito original. gostoso fazer. E também uma experiência que eu passei foi ir um pouco mais fundo no como vêm essas substâncias, ingredientes, e fui aprender como se faz tinta com terra, né? Que são essas fotos embaixo, né? Passando pelo processo de escolha, de decantação, de perceber as terras diferentes, mais trabalhosas. Esse meu tato foi extremamente usado e percebido, né? Uma hora eu tinha assim uma certa aflição de estar mexendo né, em terras cheias de coisas que eu não sabia, nossa, será que está suja? Será que está limpa? Mas não tem como pensar em terra limpa, né? Enfim, foi um grande aprendizado e que demora muito para chegar nesse processo de decantação, né? Porque você troca a água e deixa decantar, troca a água e vai filtrando, e ainda tem um longo caminho após a secagem, sabe? Foi muito interessante, né? E existe muito a pintura com terra na pedagogia Waldorf, utilizada para os alunos, e na terapia artística também. Você vai contar para a gente por quê, mas eu só queria comentar que eu percebo que as artes antroposóficas elas têm muito a ver com uma desaceleração, você é obrigado a desacelerar, trabalhar sua paciência, né? Porque imagina, você vai fazer a tinta. Hoje o nosso mundo está cheio de comprar tinta pronta. Às vezes a pessoa não quer nem fazer porque vai ter que ir em algum lugar comprar tinta pronta. E você vai fazer a tinta, né? A coisa da lã cardada também, de voltar para as origens, para a coisa natural. Então, juntando com isso que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho o que está por trás dessa coisa das artes antroposóficas, por que é desse jeito e como é que como é que ela atua, qual que é a filosofia por trás dela. Então, a antroposofia ela não é tão nova assim para dizer que a fase industrial estava em alta, né? Uhum. Porque o Steiner era de uma fase do início de 1900, né? E ele Sim. morreu novo, então não acho que não ultrapassou a metade do século, né? De 1900. Aí o que acontecia? Muitas pessoas trabalhavam com as artes manuais, né? E provavelmente quando ele percebeu, ele vem de uma linha do Goethe, né? Ele estudou muito os escritos do Goethe, foi uma função, um trabalho que ele teve, e aí ele amou, adorou e foi estudando, e aí ele se percebeu, então, querendo olhar esse mundo de uma forma contextualizada, né? Percebendo que as coisas estavam interligadas. Então, quando a gente fala em voltar ao começo, na verdade não é o começo, né? É o fim que recomeça. Então, esses ciclos, se você vive só uma fatia de uma pizza, né? Fica difícil perceber de onde é que veio a caneta Bic, né? A cadeira de churrasco que a gente senta de plástico, né? E não tem nada de errado, todos vieram dos seres vivos. Os seres vivos formaram o petróleo, né? Uhum. Fazem parte do nosso solo. Falta um pouco de mencionar esse sentir que a gente fala, que a gente tem dificuldade, porque a gente está pegando em que parte será que eu estou vivendo dessa pizza, É né? uma visão muito curta, né? Assim, Que não acaba sendo uma é, visão. e assim, foi o progresso que trouxe isso, a facilidade de viver. Algumas pessoas hoje, não que eu seja uma delas, mas eu vejo outras pessoas buscando esse cozinhar pessoalmente, né? Também a pandemia trouxe essa necessidade
né? Mas Essa arte de escolher volta, né? Eu mesma confesso que eu estou cozinhando muito mais, assim, eu retomei meu gosto pela cozinha. Fui não procurar é o receita, fui cuidado para fazer as escolher, coisas. É. isso mesmo, né? Então perceber que a arte tem esse caminho original, né? Que eu conheci um criador de ovelhas, hoje eu diria que é criador, porque na primeira compra da ovelha dele, eu fui lá na loja e ele comprou uma ovelha prenha, né? E aí lá a gente dançava, era um espaço, né, de eventos, mas ele Sei. criou essa ovelha. Aí depois de um tempo ele tosquiou e me mandou, me deu um pedaço dessa lã dessa ovelha, né? Aí eu vi o processo de lavar, nossa, eu tive que lavar baldes e baldes de trocas de água, e o pior é que tinha que ser morna, senão ela ficava durinha, sabe? E aí, assim, fui percebendo que, assim, a vida da ovelha também teve né? Como foi para ela juntar tanta terra nessa lã, né? Então, quando você começa a pensar em detalhes assim, quantos detalhes não tem ao final do ciclo, que quando começa o outro, né? Eu acho que E é essa bárbaro a isso. industrialização ela faz a gente perder muito essa visão do todo, né? Tô lendo um livro maravilhoso chamado Design de Culturas Regenerativas, que é do Daniel Christian Val, e ele fala muito disso, né? Que a gente perdeu essa visão do todo e que está na época do interser, da gente voltar para uma visão que não é antropocentrista, e sim, olha, nós como parte de um corpo todo. Eu acho que a antroposofia ela já traz isso, né, no cerne dela, essa visão É. mais integral do ser, até pela educação lá antroposófica que eu conheço um pouquinho, né, tem né, amigos, tanto professores como aluninhos e pais de alunos, então ela traz essa visão muito mais integral até de desenvolver o que a gente chama hoje, que eu trabalho, que são essas habilidades humanas que a gente na escola normal geralmente não desenvolve, né? E eu acho que a educação Na medida antroposófica traz muito isso. Sim, mas na medida do possível, né? Eu tive meu filho caçula fazendo o curso inteiro da pedagogia Waldorf, do jardim até o final do ensino médio, e percebi, assim, que existem momentos, como todos os métodos, processos e pedagogias, em que pega um pouco na visão familiar, né? Então, por exemplo, num dado momento, o pessoal falava, não passa, não dê celular para o seu filho. Meu filho tinha, acho que, estava próximo dos 10 anos, e ele vivia com treinamentos, viagens, sabe? Então, como é que ia providenciar a história da perua? Você sabe como mãe que quer trabalhar e que tem um filho que você quer colocar, né, em segurança, você, tendo um celular, se comunica muito mais. Na época, Sim. né, eu fui meio contra essa vertente, falei, não, eu preciso disso, para mim é vital, né? Foi uma opção minha, né? Sim. Mas ele fez até o final. E tinham, na época, vertentes que falavam da própria antroposofia, olha, não use computador, deixe tecnologia de lado. Mas quem diz como foram os trabalhos de escola deles para entregar? Tinham que usar o computador que todo mundo já tinha na sua casa, né? E para eles, o que é bárbaro é assim, você vive uma realidade na escola, porém não quer dizer que você esteja criando ruptura com a sua vida familiar, né? O que eles tinham de aprendizado aqui, jogando game, ou então se comunicando com a tecnologia, foi muito útil na hora da escola. Então, o reconhecimento da escola, sim, de que foi útil, e porque quando veio a pandemia, ela se tornou virtual. Né? Mas mesmo tendo a necessidade de ser virtual, eu vi que ela não deixou de seguir um pouco os princípios. Então, por exemplo, tinha o teatro de 8º ano, é um evento, né, na pedagogia Uhum. Waldorf. E o teatro de 8º ano se transformou em 5 capítulos de uma novela que eu não lembro o título. E eu achei bárbaro, mas isso foi uma turma. Então, o que é bárbaro é você estar aberto à criação, né? E acreditar nessa capacidade criativa que te leva a estudar, a ganhar certificados, diplomas,
né? Seja lá concursos ou o que for que tem aqui no sistema, né? Você pode ser um funcionário público, que você fez Waldorf, talvez ser um bom funcionário público como pessoa. Ele pode, às vezes, não ir contra o sistema, mas algo a mais. Você pode se perguntava assim, se a Waldorf coloca seu filho numa USP, né? Aí os professores respondiam, não, não garanto nada que seu filho entre na USP, mas ele vai ser um bom profissional, essa é a meta. E eu não ensino a ter performance X, Y, Z para entrar num vestibular, eu ensino para que ele aprenda a estudar. Foi assim que eu vi o meu filho, né? Aí, voltando no livro que eu estou lendo, né, do design regenerativo, Líria, o que eu vejo? A gente está nesse desafio, né? O que nós levamos para o mundo novo e o que fica no mundo velho? A tecnologia ela tem que ser levada, não tem outro jeito, né? É impossível você não levar a tecnologia, mas é esse equilíbrio também de saber o que você leva, talvez tenha coisas abandonadas, como a gente está olhando aqui, que vale a pena levar também, né? Essas coisas antigas da tribo, do cuidado, da colaboração, do aprender a sentir, por exemplo, são coisas que foram abandonadas aí, sei lá, antes da Revolução Industrial e que precisam ser resgatadas para ir junto para esse novo mundo que a gente está criando, né? Então eu acho que é muito esse discernimento e esse equilíbrio, né? Mas, menina, a gente fala muito. Olha só, a gente já passou o tempo. Nossa. Vamos lá. É assim, existem mitos que a gente vai criando, né? E vem, às vezes, de pequenos comentários, né? Mas uma coisa muito legal que aconteceu foi poder, nesse período de renovação e desse olhar mais solo, de entender que eu precisava olhar pela janela. Então, essas fotos que eu tirei, por quê? Porque era para fazer um estudo das cores, né? E eu estava entrando no aprendizado do método de Liane Collot-D'Herbois, que foi uma pessoa pintora, né? Que teve muitas longas conversas com Steiner, e aí ela inseriu no método dela um olhar da linha do tempo da Terra e do ser humano diante das cores. Então, o método dela tem a ver com luz, escuridão e cor, né? A gente aprende primeiro o movimento da cor, antes eu nem sabia que cor tinha movimento, quando eu descobri isso, agora mesmo que eu... Enfim, né? O movimento da primeira cor, que é a escuridão, então é o carvão, e depois no próprio carvão, o movimento do magenta, o movimento do carmim, e aí a gente está estudando junto o livro Ciência Oculta, do Steiner, e a Teosofia, também do Steiner. Esses dois livros, junto com o estudo do método dela, compõem um pouco essa compreensão da história, da linha do tempo do mundo, né? Do cosmos, na verdade. Uau, né? deve ser incrível, hein? É incrível, assim, dizer que eu estou sabendo e aprendendo, o que eu estou falando aqui é o que eu vivi, e que, assim, por isso que eu fico feliz, assim, alguma coisa eu entendi, né? Mas é alguma coisa muito pequenininha desse todo, né? E foi nessa linha da busca da aquarela, percebendo, assim, como é perder o controle, mas manter o controle da tinta no molhado, que é uma técnica, né? Como é manter o controle no carvão, e o carvão, você não põe a ponta do carvão, sabe? Você enche a tela de preto e você usa a mão. Com isso, você gera a luz e as formas, você vai tirando e criando as formas. É como uma escultura, né? Que você vai cavando para dar a forma, né? Isso, e quanto mais você contemplar a natureza, você percebe que a luz traz a forma, né? E a escuridão está sempre ali, buscando essa luz. Então, luz e escuridão sempre estão juntas, né? É verdade. E aqui É, é um e pouquinho essa do teu foi uma percurso. proposta.
voltando ao pragmatismo um pouquinho, aí eu coloquei uma proposta, né? Na época foi a pedido, assim, o que seriam as artes que a antroposofia adota em geral, né? Então, desenho de formas, que tem a ver com a percepção de como o traço e a reta e a curva formam traços para gerar formas, né? E que onde é que eu estou nessa linha de autoconhecimento, nessa forma, então, eu sou a linha, né? Isso é bárbaro. Quando você faz uma linha meio assim, eu não sei fazer essa forma, né? E você fala, não, eu sou essa. Agora, nesse momento. Mas no próximo momento, eu vou estar em outra forma da linha, né? Então, isso é muito legal de perceber esse caminho, né? Aí o carvão, percepção e experimentação foi, como eu disse, né? Foi uma passagem para a aquarela, e depois da aquarela, a feltragem. Mas tudo isso foi uma introdução a essas artes que duraram um mês cada proposta, né? E aí o grupo foi escolhendo, né? Eu falei, no final vocês escolhem se querem prosseguir ou não e em qual atividade. Sim. E o que é Sorevá, que é o nome das tuas oficinas aí? Soreuá. Soreuá. Soreuá é um termo, uma expressão em japonês que a gente fala assim, Soreuá é desse jeito, é assim, é branco, vermelho. Soreuá é bom, é ruim. Então, é isso, né? É Isso isso. é isto. É isso aí, é tipo, mais ou menos É isso. um pouco. É E isso aqui, aí, já não é tanto assim, mas é isso, reticências. Isso é reticências, tá, isso é, reticências. entendi. E aqui você fala que você mistura, né, música corporal, dança circular e euritmia. Você falou pra gente que ia contar um pouquinho da euritmia, que é. sim. A euritmia, ela é o movimento da sonorização, né? Então, ela começa com a sonorização, se for na linha das palavras, das vogais, tem uns gestuais, o A, o E, o I, o O, U, né? Então, esses gestuais são das vogais, depois tem das consoantes, mas as vogais têm a ver um pouco com a aquarela, ela é etérica, né? Ela está aqui em volta, porque o A se abre e assim por diante. E as consoantes não. B, K, T, P, né? Então, essas sonoridades, quando se completam em palavras, por exemplo, o seu nome, Daisy, né? Né? T, gera uma forma, né? Só que E, né? O E já tem um prolongamento. Esse Z, ele é uma consoante, porém ele tem uma forma mais solta, né? Z, né? Ele vai caminhando para algum lugar. Agora, I, né? O I de imposição, esse Y, ele tem a sonoridade do I. Então, esse I de estar alegre, comunicativa, e cheguei, estou aqui, né? Então, o E não. Apesar de ser A, como a gente sonoriza o E tem a ver com a sua colocação e a sua defesa. E só o Daisy tem tudo isso, né? Interessante, caramba. É todo um Isso é com estudo, as assim. palavras. Uhum, Aí tem a musical, né? uhum. Tá, 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 enfim. Dependendo da nota musical, do tom da música, você tem uma movimentação, né? Então, às vezes, no ascendente, você vai indo e vai subindo, né? Hoje, por exemplo, eu estou fazendo um curso com um bastão, que é um tubo de cobre, né? Por que o cobre? Porque no cobre você trabalha o tato e no cobre você tem o térmico, né? Que é um sentido dos 12 sentidos, porém lá você passa o seu calor para o tubo, né? Além dele ser mais fininho, tal, então a gente está fazendo vários exercícios que são até escultores do nosso corpo, dependendo da musculatura que você vai usando e a música que vai entrando
né, se movimenta. É lindo, eu adoro. Uau, nossa, interessante mesmo. Que bom saber um pouquinho do que é. Sabe que eu sempre ouvi falar, mas não sabia o que era. E que tem Agora eu a já sei. ver com esse olhar cósmico, né? Assim, Sim. quando você busca lá em cima e traz, mas você sente a terra nos pés, entendeu? Então, Uhum. aí você vai percebendo o seu corpo físico de uma forma mais prática, né? Sim. Então, aí o que o grupo escolheu? Desenho de formas. Olha quantas formas, né? As formas que têm a ver não com a performance artística, mas sim com o caminho que cada um consegue ir traçando, né? A partir dessa sugestão, perceber como fica o primeiro exercício, a repetição dele, ou então a sobreposição dele, quando você risca por cima várias vezes, né? Porque aí tem o conceito dos 7 processos vitais da antroposofia, né? Então não Hum. para de ter conceitos da antroposofia nisso. Quando você treina, né? Você está prestes a ir para o passo da ampliação, que é uma fase desses 7 processos, né? Então, você amplia à medida que você vai ganhando essa força para criar uma autonomia para o crescimento, né? Enfim, É e os interessante. Você falou, cruzamentos. para quem quiser saber mais, Líria, porque é bem interessante essa teoria, né? Entender um pouquinho. Se você puder depois deixar aí uma bibliografia para a gente, você comentou de um livro também, um outro livro que não era da antroposofia, na nossa conversa anterior. Se pudesse deixar depois, manda para mim em seguida, que eu vou fazer um post sobre isso. Vou deixar as dicas aqui no nosso vídeo também para o pessoal, para quem se interessar e quiser saber mais, quiser também que livro é interessante para colocar arte na sua vida, para te inspirar em relação a isso, né? Porque Manda, manda sim. realmente é uma infinidade de coisas. Eu te falei, os desenhos aqui tão lindos, eles me lembram tanto o tempo que eu ia de vez em quando nos eventos lá nessa escola Waldorf e tinha desenhos divinos, maravilhosos e coloridos nas lousas, né? Como me lembra também ao desenho de mandalas, que eu gosto muito, que eu sei que é muito terapêutico, eu mesmo já experimentei com uma terapeuta que usava as mandalas para trazer isso que a gente tem por dentro. A gente sabe que Jung gostava muito das mandalas e tem uma psicóloga brasileira, né, psiquiatra brasileira, na verdade, que era a Nise da Silveira, que fez experimentos aqui no Brasil. Tem um filme lindo dela mostrando, então mostra todo esse poder terapêutico, né, das formas, né, dentro da mandala, no caso. Mas aqui você vê que essas formas, você vê que tem coisa, elas passam uma mensagem, elas não são só formas. Mando sim. Eu mando até indicações, por exemplo, tem um grupo chamado Gota d'Água, na área do psicodrama, que tem estado online oferecendo gratuitamente eventos. Então, esses eventos, eu posso te mandar alguns links, né, para as pessoas acessarem, que tem das danças folclóricas, né, de Stockton. Eu estive lá umas 2 vezes, agora eles estão oferecendo 9 dias gratuitos no final do mês para agosto, sabe? Então, ter acesso às artes corporais ou artísticas é um privilégio mesmo, assim tem um sentido e não obrigação de passar para quem quiser ouvir ou ver, né? Isso, muito legal. A gente coloca essas dicas lá no Receitas para Ser Feliz, porque acho que muita gente pode se interessar, pode querer, né, ter acesso. Pois é, então, na euritmia tem esse grito, Evoé, né? Que tem a ver com o Deus e a natureza. Então, aí é um exercício que a gente reverencia as direções, os elementos, os seres elementais e as palavras que nos possam ter significado em relação com esses elementos e direções, né? E que no nosso movimento diário a gente tem esse contato com esses elementos, é que não dá tempo de pensar e perceber, né? Por exemplo, eu estou sobre uma mesa que é de madeira, né? Então, que relação eu crio com ela e que ela me traz a palavra concretizar, né? E que ao mesmo tempo que, fazendo uma concordância aqui, ela me traz um norte desse norte que eu quero seguir, né? Enfim.
E essa foto das pedrinhas tem a ver com a patita, né? Eu estou num curso chamado Missa Crioula, que tem a ver com as danças circulares do método Harmony, mas ela fez, a Nani Clock, que é a criadora, ela fez especialmente esse curso, né? Aliando as artes, as observações, contemplações e estudos sobre a Missa Crioula, que foi de um grande músico, que é outro link que eu posso trazer para vocês, né? Ótimo, ótimo. E Só esse comentando. sétimo encontro é o próximo evento que eu vou participar, dia 1º, né? Eu pensei que eu estivesse me afastando das danças por causa das artes, mas eu estou aqui de novo, voltando a esse foco. Que legal. Então, quem for focalizador pode participar? É um evento pago? Como que é? Não, é aberto. Aí, quem tiver interesse, né? Eu posso passar o link, sim, que não fica comigo, é a criadora desse grupo que está colocando, aí eu posso colocar para você o link, que acho que fica mais fácil, Ou né, para talvez as eu, pessoas como saberem. ele é especial para focalizadores, talvez o que eu possa fazer é deixar o teu contato, se alguém que se interessar, entrar em contato contigo, né? Porque aí é mais É, específico. na verdade, não é para focalizadores, é virtual de focalizadores, é uma expressão da Argentina, né? Então, nós, focalizadores, vamos estar nesse encontro, mas ele é aberto a todos, né? Ai, que delícia! E é um desafio, né? Fazer as pessoas se movimentarem dentro de casa, né? Na pandemia virtualmente. Sim, nem fala, Eu porque ia tem a com ver com o delay da música, né, o ritmo, mas aí o também espaço que a existe, pessoa né? tem, né? O espaço que a pessoa tem em casa também, que às vezes é Sim, menor. Uhum. e esse é um dos desafios que a proposta da dança circular está trazendo, né? Como é que eu sou comigo mesma na dança, nessa forma, né? Uhum, uhum. E eu ia só comentar que as ideias que estão aqui, elas também têm muito a ver com o que a gente estuda na astrologia, né? Que a água é o relacionar-se, é o que flui, tem a ver com relações, com sentir, né? O ar tem a ver com movimentar, com o vento, e tem a ver com os pensamentos também que se movimentam. O fogo tem a ver com a renovação, com a ação, com o começo. E a terra tem a ver com concretizar mesmo, com aterrar, com fazer a coisa acontecer e realizar, estruturar. Então, é como se esses conhecimentos eles são ecumênicos, vamos dizer assim, não é ecumênica a palavra certa, eles são vêm de muitas origens, né? Esse Que conhecimento. legal. Não falei que a gente ia se entender de alguma forma? Com certeza, querida. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está no finalzinho, mas eu quero mostrar o que você está propondo agora de trabalho. Você está vendo minha tela? Tá, né? Isso, este é o resultado daquelas encontros que teve a introdução das artes, né? Resultou em 2 grupos, na verdade, tem de segunda e de sexta, né? Sim. Esse é o de segunda, porém é o mesmo conteúdo, praticamente, né? Que é dado não só como estudo, prática, porém com um olhar e um enfoque terapêutico, né? Tem sido bem interessante. Tenho feito até atendimentos individuais usando o desenho de formas como coach. Eu Olha que percebo legal. que, dependendo da pessoa, o resultado é excepcional, sabe? Uhum. Porque não é só lá, né? Às vezes eu posso dar sugestões de meditação usando uma coisa muito simples no desenho de formas até meditativo, né? E não feito na prática. Sim, sim. Muito legal. Parabéns pelo trabalho incrível que você está fazendo, por toda essa reinvenção. Dá para sentir o empoderamento que te trouxe. No tempo que eu te conheço, o quanto você foi se empoderando e se apropriando de todas essas coisas também. É muito, muito legal de ver, né? A gente são muitos ciclos na vida, né? E nesse ciclo aí você está fazendo muita coisa interessante. Vai viver aí até uns 120 ou mais, né? Vai saber. Não sei, Fazendo mas movimentos aí. essa confiança no tempo e a confiança do que vem para você, né? Sem querer controlar aquilo que você vive, né? Você controla unicamente a tua estrutura de vida. O restante ele vem,
vem porque essa estrutura chama tudo isso, a partir da sua própria história, né, a história de família e aquilo que você viveu, né? De certo que você pode dar umas guinadas e buscar outras, né? Fazer um giro de 180 graus, mas é um pouquinho mais difícil, mas é possível também, né? É verdade. Mas tem realmente, tem a nossa essência, né? A nossa essência que ela, acho que ela vem para cá experimentar e aprender coisas durante a vida, e isso que você falou do controle é muito importante. Eu acho que é uma dificuldade com a qual eu batalho muito, mas acho que uma boa porcentagem da população humana batalha. A gente quer controlar o que é incontrolável, que é o que acontece fora da gente. E só o que está dentro da gente que a gente pode controlar, e às vezes essa parte a gente deixa de lado e não controla, né? Então, olhar para o que você está sentindo, se perceber, e aí fazer um trabalho para controlar como eu reajo a isso que aconteceu, que às vezes é uma coisa que você não gostaria que saiu do seu controle, né? Que está fora do seu controle. Interessante, muito bom, muito papo filosófico, artístico, filosófico. Hoje foi uma conversa totalmente transversal. A gente tem as áreas no Receitas para Ser Feliz, que a gente fala que é arte, cultura, cuidar de si do outro, e faça você mesmo. E hoje a gente passeou por todas elas aqui nesse Isso papo. mesmo. Muito É bom, isso mesmo. querida. Muita Agradeço gratidão. muito, né? Você fez um convite assim muito especial para mim, né? Acho que eu estava precisando muito estar perto de alguém que conhecia um pouquinho da minha história também, né? E que nós nos encontramos assim novamente. Muito obrigada. Foi muito bom também, muita gratidão por tantas conexões aí que a gente já teve em diversos momentos e locais da vida e que venham muitas mais, né? E te agradeço, vou colocar aqui os teus dados, os teus contatos embaixo, se alguém se interessar, quiser saber mais, quiser bater um papo, se conectar com você. Eu acho que esse seu trabalho, olhando aí para o nosso futuro, onde a gente precisa de trabalhos colaborativos, ele cabe em muitos lugares, né? Até mesmo em equipes que precisam colaborar melhor. Um trabalho desse, às vezes, quebra a rigidez a seriedade, né, que tem numa empresa, às vezes é justamente o que precisa, às vezes, para conectar melhor as pessoas. Então, vejo muitas possibilidades para esse tipo de trabalho, né? Eu estou olhando aqui para os trabalhos do futuro muito ultimamente, então eu já acabo tendo esse olhar um pouquinho. Então, Isso querida, mesmo. Enjoy. manda Obrigada. para a gente os livros. Hoje a gente compartilhou muitas receitas para ser feliz com arte aí, para o pessoal de casa. E, pessoal, a gente está aqui agora. Agora as entrevistas, o caderno de receitas vai ser todas as sextas-feiras, às 13 horas. Eu espero vocês aqui na próxima semana com mais um Receitas para Ser Feliz. Beijos. Isso mesmo. Beijos. Obrigada.